falar sobre publicações acadêmicas, botei um título. Eu preferi botar publicações acadêmicas, não científicas, para ficar um pouquinho mais geral. E eu resolvi fazer o seguinte, o resumo do que eu vou falar aqui são duas perguntas. Eu vou tentar dar minhas respostas a duas perguntas que são essas daqui. A primeira é, por que nós, acadêmicos, deveríamos publicar os nossos trabalhos? E eu vou oferecer duas respostas para essa pergunta. E a segunda pergunta é, como publicar os trabalhos acadêmicos? E aí eu vou oferecer uma resposta só. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Por que publicar? E a resposta é essa aqui. O trabalho acadêmico é patrocinado pela verba pública. Isso, eu estou dizendo, não é só no Brasil, não. Em todo mundo. Por exemplo, os Estados Unidos, que é o grande berço da iniciativa privada, tem universidades lá privadas e públicas. As privadas cobram a anuidade dos estudantes, as públicas não cobram, igual aqui. Há alguns anos atrás, um físico, meu amigo, Brito Cruz, que hoje em dia é presidente da FAPESP, ele fez um levantamento das várias universidades dos Estados Unidos, uma centena delas, de todos os dois tipos, privadas e públicas também. E no orçamento dessas universidades. E ele separou todo tipo de ingresso de verba na universidade proveniente do erário público americano, direto ou indiretamente, e aquilo proveniente, aquela parte do orçamento da universidade proveniente de fontes privadas, ou investimentos privados, ou anuidade que os estudantes pagam, incluído. E ele chegou à conclusão de que a campeã é Stanford, que é uma universidade privada, cuja percentagem do orçamento vindo de fontes privadas é apenas 9%. Significa que, mesmo nos Estados Unidos, a ciência e a produção acadêmica é financiada pelo erário público. Se nos Estados Unidos é assim, no resto do mundo é quase 100%. E no Brasil é 100%. Então, isso é uma primeira resposta. Nós temos que publicar nossos trabalhos porque nós devemos isso ao público. Então, temos que publicar. Mas eu tenho uma segunda resposta mais acadêmica a essa pergunta. Por que publicar? E a resposta é essa aí, que o trabalho acadêmico e intelectual, de forma mais geral, é essencialmente um trabalho coletivo. E isso tem a ver com a evolução de Darwin. Entra aí a lógica da competição contra a lógica da colaboração. Existe uma interpretação da teoria da evolução de Darwin que é baseada na competição, uma interpretação errada. Não é a competição entre os indivíduos que é o motor da evolução. O motor da evolução é a reprodução dos indivíduos, é a capacidade reprodutiva. E essa capacidade reprodutiva pode vir ou por competição ou por colaboração. Um exemplo típico em que a colaboração é mais importante é quando essa evolução ela se dá não por questões genéticas, mas por questões de intelecto. Por isso tem aquela palavra ali, intelectual, que é o que distingue o ser humano dos outros seres vivos. Nós somos os únicos seres vivos que temos intelecto. E isso vem do fato de que nós aprendemos a nos comunicar. Nós falamos uns com os outros. Isso nos distingue dos outros animais. Então, quando você tem dois sujeitos e um pergunta alguma coisa para o outro vai responder e vai pensar na pergunta. O que vai ouvir a resposta vai aprender alguma coisa. E o que respondeu também. Significa que isso é um sistema, nós físicos dizemos, não linear. Quer dizer, a soma dos dois é ultrapassada pelo conjunto dos dois. Quer dizer, o todo é maior do que a soma de cada parte. E você pode extrapolar isso para mais de dois indivíduos, 3, 4, 500,
5.000, 1 milhão. E, então, isso vai aumentando, essa não linearidade. Quer dizer, então, a colaboração é uma característica importante do ser humano, que o distingue de outros animais, e a evolução do ser humano tem muito a ver com isso, e principalmente na produção intelectual. Então, nós temos que colaborar. E essa colaboração tem a ver com a comunicação, e, portanto, nós temos que publicar os nossos trabalhos. Eu também posso pensar nessa mesma questão de outra forma, mais particularmente para o Brasil. O que isso representa para o Brasil? Na China, há 10 vezes mais pesquisadores por habitante que no Brasil. Por habitante, não é o número de pesquisadores. É claro que tem muito mais na China, que tem muito mais habitantes. Mas, para cada pesquisador, para cada habitante, o número de pesquisadores na China é 10 vezes maior do que no Brasil. Nos Estados Unidos é maior ainda e na Europa é maior ainda. Então, quer dizer que nós somos muito pouco pesquisadores. E isso, eu coloquei essa provocação aí, quer dizer o seguinte, que nós estamos sendo, há bastante tempo, submetidos a uma pressão em que, como se estivessem dizendo para a gente, coloquem-se no seu lugar, vocês não estão aqui nesse mundo para fazer esse tipo de atividade. Esse tipo de atividade é do primeiro mundo, vocês têm que plantar batata, ou coisa do gênero. Isso eu me lembro, eu vou contar uma historinha rápida para vocês, eu me lembro, há muito tempo atrás, em 1981, eu fui a um congresso latino-americano de física do estado sólido, que englobava pesquisadores de toda a Latinoamérica. E, como tinha muito tempo, fizeram uma assembleia para que se descrevesse, cada representante de cada país, como estava o ensino de física nas escolas secundárias nos seus respectivos países. E foi uma tristeza, porque a descrição de todos, argentinos, brasileiros, chilenos, peruanos, hondurenhos e el-salvadorenhos, era exatamente a mesma. Ocorreu em todos os países a mesma coisa. Primeiro, a carga didática dos cursos de física foi diminuída drasticamente, o número de professores não aumenta, e sempre a mesma coisa, em todos os países. Significa que isso é uma coisa exógena, veio de fora. Obviamente, do nosso irmão do Norte. Eu não tenho nada de anti-americano, não. A mesma coisa aconteceu lá no bloco soviético. Então, nós somos vítimas disso, nós, os latino-americanos, como também são os poloneses, os húngaros, os tchecoslovacos e assim por diante. Mesmo tipo de coisa. Os europeus centrais, que perderam a guerra, mesmo a França e a Inglaterra são tidos como ganhadores da guerra. Não, na verdade, eles foram destruídos na guerra, né? E a Itália e a Alemanha também, eles fizeram as mesmas coisas com os africanos. Então, existe uma dominação norte-sul e nós precisamos reverter esse tipo de coisa. Então, o ponto importante aí é o seguinte, nós temos muito poucos pesquisadores nesse país. E nós importamos a forma de avaliar esses pesquisadores individualmente, que são adotadas lá fora, essas formas, e que não se aplicam aqui. Por isso que eu acho que é burrice fazer o que nós fazemos aqui. Nós estamos colocando os nossos pesquisadores e instituições e cursos de pós-graduação a competir entre si numa situação em que o que nós precisamos é aumentar o número que nós temos, que é 10 vezes menor do que tem na China, que já é menor do que nos países do primeiro mundo. Além disso, eu acho que isso aí faz com que a ciência brasileira perca agora uma janela de oportunidade importante de fazer diferente. Nós poderíamos perfeitamente estar avaliando os nossos pesquisadores individualmente de forma distinta, não numericamente, exclusivamente de forma numérica, como tem sido feito no Brasil, e isso eu tenho impressão, a minha opinião pessoal, que faria com que nós alavancássemos melhor a nossa ciência. Eu vou passar agora a responder a segunda pergunta, como publicar. Então, a primeira resposta evidente é essa aqui, em inglês, pela razão que o Rogério Meneghini já colocou aqui. Inglês é a língua que
por razões históricas, se tornou a língua da ciência e acadêmica do mundo. Então, é inglês. São uma série de conselhos aqui, eu sou um pesquisador antigo, velho, então me dou o luxo de dar conselhos aos outros. A primeira é essa, quando você for redigir um artigo seu, focalize exclusivamente na compreensão do leitor, não se preocupe com o resto. Redija o seu texto sem omissões, bote todas as informações necessárias para que o trabalho seja entendido e que possa ser reproduzido e talvez melhorado, no sentido daquela colaboração que eu falei antes. Não se preocupe com revistas de prestígio, fatores de impacto, fatores H, qualis e outras bobagens. Eu digo que são bobagens porque são bobagens na avaliação do indivíduo. São instrumentos muito úteis para avaliar outros quesitos, não o indivíduo. Isso está em moda hoje em dia, mas eu tenho certeza que vai cair brevemente. Então, não se preocupem com isso, que essa coisa vai cair. E, também é importante, você tem que dar crédito e coautoria a todos aqueles que contribuíram no trabalho, mas apenas aqueles. Jamais coloque como autor do seu trabalho aquele que patrocinou o seu trabalho, o chefe do seu laboratório. Recuse-se a fazer isso, não faça. Bote o nome de quem realmente contribuiu para aquele trabalho. Quem não contribuiu, não bote. Bom, é o que eu tinha a falar. Muito obrigado. Eu procurei elaborar algumas observações, principalmente pensando no tema dessa mesa, voltado para o nosso aluno de pós-graduação e graduação, né, da área de humanas, especificamente. E penso que também fui convidada em função, professor Meneghini, da minha experiência absolutamente amadora. Eu me identifiquei muito com o que o senhor falou. Realmente, nós precisamos de gatekeepers, porque o processo de fazer revista acadêmica nesse país é absolutamente amador, é uma loucura, a gente enlouquece, se sobrecarrega e, de fato, a gente acaba não fazendo o melhor, né, possível. Eu acho que fiquei muito sensibilizada pela sua fala, pela conclusão importante da sua fala. Eu participei também, há alguns anos, da comissão do Qualis, e concordo plenamente com o Paulo Murilo. Acho que a gente não tem que se preocupar com isso, principalmente o aluno não tem que se preocupar com isso. Eu vou lá olhar o Qualis para ver se eu vou mandar para aquela revista. Não se preocupe com isso. A minha intervenção é curtinha, dividida em duas partes. Na primeira, eu quero falar sobre a importância do texto escrito no trabalho do cientista social. E na segunda, eu vou fazer algumas observações práticas também, creio eu, bem simples e óbvias, mas que eu acho que são importantes. Vocês me permitam começar com uma citação do professor Roberto Cardoso de Oliveira, um dos pais da antropologia brasileira, infelizmente falecido há alguns anos, que, na minha opinião, tem um texto belíssimo que chama-se Olhar. Todos os meus alunos são obrigados a ler o trabalho do antropólogo, olhar, ouvir, escrever. E ele diz o seguinte sobre a escrita antropológica, que é algo que pode ser absolutamente transposto para qualquer texto nas ciências humanas. Ele diz o seguinte: é no processo da redação de um texto que o nosso pensamento caminha, encontrando soluções que dificilmente aparecerão antes da textualização dos dados provenientes da observação sistemática. Assim sendo, seria um equívoco imaginar que primeiro chegamos a conclusões relativas a estes mesmos dados, para em seguida podermos inscrever estas conclusões no texto, portanto, dissociando-se o pensar do escrever. Pelo menos minha experiência indica que o ato de escrever e o de pensar são de tal forma solidários entre si que juntos formam praticamente o mesmo ato cognitivo.
Isso significa que, nesse caso, o texto não espera que seu autor tenha primeiro todas as respostas, para só então poder ser iniciado. No processo de textualização, pelo menos nas ciências humanas, ele não é apenas a inscrição da descoberta, da invenção ou do já sabido. Ele é um momento da descoberta, ele é um momento da invenção. Isso é absolutamente fundamental. É o momento em que, dialogando com a teoria existente sobre aquele tema ou assunto, trazendo seus dados para aquilo ali, fazendo seus dados dialogarem entre si, que algumas descobertas fundamentais são feitas, descobertas nesse sentido das ciências humanas. A gente não descobre grandes coisas, né? Então, escrever na área de humanas não é simplesmente inscrever algo já dado. É pensar e produzir saber e conhecimento num ato único, insubstituível e, talvez por isso, extremamente doloroso. É uma experiência da escrita, ela costuma ser descrita nas ciências humanas como muito dolorosa, particularmente a escrita das teses e dissertações, são folclóricas, né? Enfim. Sem essa etapa da escrita, muitos investimentos, até de grande qualidade, se perdem. Então, assim, me parece que tem uma quantidade enorme, inclusive, de pesquisadores e pesquisas que vão para um buraco negro, porque eles não são, a questão que o Paulo Murilo colocou, tem que comunicar, de alguma maneira, e pela forma escrita. Inúmeros trabalhos deixam de existir. Eu já tive alguns alunos que fizeram pesquisas maravilhosas, etc., e que não escreveram e que simplesmente não existem. Essas pesquisas deixaram de existir, não se produziram. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção também, assim, bem nessa coisa mais ampla, é que uma das características específicas das ciências humanas, que a professora Maria Vargas já chamou atenção aqui na produção da UF, em relação às ciências mais duras, é que a gente não pode falar de superação de saberes com a mesma velocidade que ocorre em outras áreas. Então, por exemplo, você manda um artigo, sei lá, de biologia para uma revista, você leva 3 anos, 4 anos para ser publicado. Quando ele for publicado, ele pode já estar superado. Isso não acontece na área de humanas, né? O conhecimento na área de humanas, ele se acumula, se superpõe, se complementa, dificilmente sendo possível dizer que um texto está totalmente ultrapassado, né? Desse modo, a publicação de livros e capítulos é tão ou mais importante que a publicação em periódico. Então, uma coisa que acontece, por exemplo, é que esses pesquisadores, um A, um B, um D, 2, não sei o que lá, os pesquisadores mais, eles têm tantos convites para coletâneas, e tem tanta coisa para publicar em livro, que muitas vezes não tem condição de investir na publicação de periódico. A publicação de periódico, muitas vezes, ela é até secundarizada nessa área, né? Você acaba realmente tendo uma... assim, por exemplo, se a gente... Em outras áreas, por exemplo, o livro, ele é um manual, ele é, vamos dizer, o conhecimento passado de um determinado momento, né? E ele pode ser superado rapidamente. Ninguém forma um cientista social sem ler um livro que começou a ser publicado lá em 1867, chamado O Capital. Ninguém forma um antropólogo, qualquer aluno meu aí sabe disso, sem ler um livro que foi publicado em 1922 na Inglaterra, chamado Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Se não ler, não vai formar. Acabou-se. Tem que ler o Durkheim de 1912. Então, o conhecimento vai se acumulando, você tem um núcleo, vamos dizer assim, inelutável, você tem que passar por aquilo, mas você começa a ter áreas também, porque é impossível você cobrir, né, todo esse conhecimento que se acumula. Então, assim, eu
gostaria de frisar um ponto que a Maria já colocou, mas que é muito importante para entender a área de humanas e que é uma das nossas questões com a CAPES no momento, né, que está tentando inventar um quadros livros para dar conta justamente dessa importância dos livros em algumas áreas, particularmente na área de humanas, em que os livros e capítulos são tão importantes quanto os periódicos. Agora, eu vou fazer algumas observações sobre a textualização nas ciências humanas, que são mais dirigidas, inclusive, eu fiz isso aqui um pouco pensando realmente nos alunos, né? E quero assinar embaixo da questão que o Paulo Murilo colocou, quer dizer, não comecem a se preocupar com quais esse impacto, etc. Bom, evidentemente, em primeiro lugar, é preciso ter algo a dizer, né, para publicar. Tem que ter uma reflexão sobre uma pesquisa original, ou uma revisão bibliográfica sobre um determinado tema que seja relevante, etc. E, evidentemente, a clareza quanto ao tema, propósitos e objetivos do texto é absolutamente fundamental, né? Na área de humanas, nós temos também uma outra diferença importante em relação a algumas outras áreas. Por exemplo, o artigo supercitado aqui da UF, que a Maria colocou ali, tinha 70 autores, era uma equipe enorme. Isso não existe na área de humanas. No máximo, você vai ter 2 pessoas, 3. Tem algumas áreas que o orientando vai publicar, ele obrigatoriamente põe o nome do orientador. Isso não acontece na área de humanas. Na área de humanas, quando são 2 autores, realmente são 2 pessoas que trabalharam naquele texto por uma razão X ou Y. Mas 99% da produção é de autoria individual. Isso coloca um pouco a questão do estilo, né? E eu aí vou recomendar um livrinho do nosso colega colaborador aí, do professor Antônio Cláudio, Roberto Cante de Lima, chamado Antropologia da Academia, quando os índios somos nós. Todo mundo tem que ler. Esse livro é extremamente saboroso e ele vai mostrar, por exemplo, uma coisa muito interessante. O Paulo Murilo estava dizendo que a gente tem que publicar em inglês. Tá. O Kant, quando foi estudar em Harvard, né, o primeiro trabalho que ele fez, o professor chamou de olha, está incompreensível, você não sabe inglês, vá fazer um curso de inglês. E ele descobriu que ele sabia inglês sim, o que ele não sabia era o formato e o estilo exigido naquela academia, ele estava operando de uma outra maneira. Então, essas e outras histórias muito saborosas a gente tem no livro do Kant, que a gente está esperando, inclusive, reeditar na nossa coleção. Então, de uma maneira geral, admite-se um estilo próprio, sem rigidez quanto à formatação do artigo ou do capítulo, mas, sem dúvida, clareza e correção gramaticais são essenciais. Uma linguagem coloquial sem justificativa é inadequada, assim como um excesso de metáforas, que cria um estilo falsamente erudito, mas que, no mais das vezes, ele é incompreensível para o leitor, que é a finalidade principal do seu artigo. Ter um estilo próprio também não significa que o autor possa ignorar a produção relevante do tema ou do assunto do que ele trata, ou seja, situar a questão dele, ter uma problemática teórica relevante e situá-la em relação aos debates daquela área, daquele subcampo que ele está trabalhando, né? Esse é, sem dúvida, um aspecto fundamental da avaliação de qualquer artigo por pares. Da mesma forma, quer dizer, talvez infelizmente, quer dizer, nós não temos um modelo rígido nas ciências humanas de texto assim, tipo introdução, objetivos, hipóteses, etc. Não há essa receita, infelizmente. Cada autor deve encontrar o seu estilo e a formatação do seu texto, levando em conta todo o tempo a necessidade de explicitar com clareza o seu tema ou objeto, o que implica a constante necessidade de diálogo com a teoria social, a explicitação da sua fundamentação metodológica
e a apresentação analítica dos seus dados. Passando para algumas coisas um pouco mais terra-terra, que eu acho que nunca é demais lembrar que em artigos para periódicos é muito importante ler as instruções dos periódicos e fazer o que ele pede. Mandar o artigo direitinho, pelo amor de Deus. A gente sofre horrivelmente com isso. Atrasa muito. Manda o resumo, pediu o resumo em inglês, francês, espanhol, manda logo, manda bem feito. Não faz uma coisa, enfim. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com essas coisas, né? Eu aprendi a minha lição. Eu não publicarei mais nada que o título não seja indicativo do que eu estou tratando minimamente. Eu tenho que atrair o leitor para mim, não afastá-lo de mim, né? Então, eu acho que, tudo bem, tem títulos maravilhosos, lindos e tal, mas deixa no subtítulo, ou, enfim, coloca lá dentro como uma titulação intermediária no seu artigo, ou no seu capítulo, mas faz um título que seja significativo. E, enfatizando novamente a questão da autoria individual, né? A autoria do texto ela é individual, agora a pesquisa muitas vezes não é. E hoje a pesquisa na área de humanas, até por implicação dos sistemas de financiamento das agências, ela tem sido muito coletivizada, o que é muito bom, né? Embora a autoria dos textos seja individual. Então, assim, é muito importante que esse texto seja muito trabalhado, seja muito discutido, seja nesses pequenos grupos, seja na apresentação em seminários, enfim. Nas disciplinas, muitos dos textos legais que os nossos alunos produzem vêm de trabalhos feitos em cursos de graduação ou pós-graduação, eu estou terminando, em que se discute na própria turma, né, se leva a um seminário, às vezes um seminário interno, ao grupo de pesquisa, e você vai trabalhando, é suor mesmo, né? Esses textos têm que ser muito trabalhados. Finalmente, eu queria fazer mais um pedido aos nossos alunos de graduação e pós-graduação: façam resenhas, por favor, né? Eu acho que fazer uma resenha de um livro importante, principalmente de livros publicados no exterior, é um exercício muito importante, muito produtivo. Você exercita a reflexão, você exercita a textualização, você se familiariza com um texto importante, com um debate. Agora, fazer resenha não é dizer assim, no capítulo 1 ele fala isso, capítulo 2, evidentemente não é isso, né? Fazer resenha é fazer uma reflexão crítica, situar aquele livro dentro de um debate, um contexto, enfim. É um trabalho intelectual extremamente importante, extremamente produtivo para o aluno e que tem um espaço não ocupado muito grande nos periódicos brasileiros. Agora, aqui, a regra da superação é igual das outras áreas. Você tem que escolher. A resenha, ela é uma informação sobre algo novo. Então, não adianta fazer resenha do Capital. Não tem graça, né? Você tem que fazer resenha de um livro que tenha saído recentemente, na Austrália, nos Estados Unidos, sei lá, na Inglaterra, que possa ser considerado relevante na área, né? Então, finalmente, para fechar, né, a minha sugestão é que para fazer boas resenhas é preciso ler muitas boas resenhas, como para fazer bons textos. Eu não sei muito bem como publicar com sucesso, mas eu acho que a primeira coisa é ler muito, e ler muita coisa boa, né? A minha sugestão é essa: ler sempre mais para escrever melhor. Seria isso. Bom, a gente está vendo aqui nas apresentações, né, uma série de contrastes, né? Áreas com tipos de trabalhos, né, completamente diferentes. Eu vou tentar passar um pouquinho aqui, né, do que eu entendo dentro da minha área, né, que é uma área de
ciências exatas e ciências da Terra, né, e basicamente, fundamentalmente, numa área experimental, né? Então, a gente vai ter uma visão, né, e um procedimento, né, uma metodologia, né, completamente, ou quase que completamente diferente, por exemplo, da antropologia, né, que a professora acabou de comentar algumas coisas, né? Então, eu procurei colocar aqui algumas coisas, mais assim no sentido de mostrar, né, aos alunos as coisas que a gente considera importantes, né? Algumas coisas aqui a gente vai repetir, né, certamente algumas pessoas já falaram, né, algumas coisas a gente vai ter polêmicas, né, em relação, por exemplo, ao que o Paulo Murilo falou, mas eu acho que tudo isso é salutar, né, no sentido da gente poder discutir um pouquinho a maneira como a gente entende, né, de ser um pesquisador, né, com certo sucesso e poder, então, publicar, né, os seus resultados da pesquisa, né? Então, eu acho que um pesquisador tem que ter uma série de características, né? Algumas já foram colocadas aqui, né, algumas são mais ou menos óbvias, né, mas eu acho que numa função, né, da gente tentar mostrar um pouquinho mais para os estudantes, né, eu procurei colocar aqui na transparência. Então, acho que a primeira coisa é que um pesquisador tem que ser estudioso, né? Um pesquisador, de modo nenhum, né, pode ser uma pessoa que não estude, porque só estudando a gente vai aprender, né? E estudar hoje, né, a gente tem que entender que a gente tem a literatura muito na nossa mão, não é? É diferente da gente ler, né? Eu pego um artigo, eu li o artigo. Olha, ler o artigo é uma coisa, estudar o artigo é diferente. Então, a gente precisa ter isso em mente, porque estudar um artigo de alguém, não é, que está trabalhando na nossa área, que fez algo parecido ao que a gente está fazendo, né, a gente precisa o quê? A gente precisa entender com profundidade aquele artigo, né? Algumas vezes é um pouco difícil, por quê? Porque o próprio autor, ele às vezes esconde certas coisas, né? Então, muitas vezes a gente pega um artigo que existe na literatura e você tenta reproduzir, não é, aquele experimento e não consegue, né? Não que você talvez não tenha competência, mas às vezes o próprio autor do artigo não colocou, né, todas as facetas daquele estudo. Então, esse estudo tem que ser tanto em termos básicos, né, da ciência básica, então das áreas básicas, né, da química, da biologia, da física, como o pesquisador tem que estar, né, no estado da arte da sua área de interesse, né, do seu campo de trabalho, né? Então, eu tenho que conhecer o que os meus pares estão fazendo em relação àquilo que eu faço, né? E, para isso, eu preciso estudar. Então, acho que a primeira coisa que caracteriza um bom pesquisador é ser estudioso. Não é? A segunda coisa é trabalhar. Acho que, principalmente na parte experimental, a gente tem que trabalhar muito. Não é? Porque eu vivo o quê? Eu vivo de experimentos. Experimentos eu tenho que fazer, eu tenho que modificar os experimentos, não é? Eu tenho que repetir os experimentos, né, até ter certeza que aquilo funciona. Quer dizer, então eu tenho muito trabalho pela frente, né? Com isso eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser perseverante, não tem jeito. Eu estou buscando aquilo e eu tenho que correr atrás daquilo, né, da melhor maneira possível. Então, realmente não é fácil a gente ser, eu acho que não é fácil a gente ser um pesquisador de uma área experimental, né, que a gente tem uma série, né, de fatos que nos circundam que a gente tem que acompanhar, né? Tenho que conhecer com profundidade a minha área, não tem jeito, né? Porque eu só vou conseguir trabalhar bem numa área se eu conheço aquela área, tá? Então, eu não consigo me aventurar na pesquisa, né? Eu tenho que ter estudado o tema, eu tenho que trabalhar naquele tema para que eu possa ser um pesquisador naquele tema, né? E aqui vem junto, né, a nossa parte também de professor, né? Eu tenho a parte de ensino, né, e eu só ensino aquilo que eu conheço, não adianta, né, eu ter que dar uma aula de um determinado assunto se eu não sei aquele assunto, né? Eu preparo lá umas transparências, chego lá, falo, mas eu não consigo transmitir o meu conhecimento, até porque eu não estou tendo, né? Eu não consigo transmitir o meu conhecimento para os alunos. Então, eu preciso conhecer para que eu possa ensinar, né? Eu só consigo ensinar aquilo que eu conheço. E eu preciso ter conhecimento para que eu possa criar, né? A minha atividade criativa só vai ser desenvolvida com conhecimento, não tem jeito. Bom, o meu conhecimento, ele só é importante se ele é divulgado, né? Eu pegar meu conhecimento, fazer meus experimentos, ficar para mim, interessa para quê? Para nada, né? Então, a importância do meu conhecimento é na divulgação,
né? E aí eu vou tentar publicar. Algumas coisas eu preciso levar em consideração, né? Por exemplo, já foi dito aqui, né? Todas as áreas, basicamente, você tem os manuais de estilo, né? Então, na minha área de química, por exemplo, eu tenho a American Chemical Society, ela tem um manual de estilo, né, para os autores. Então, é um livrinho que eu vou lá e vou consultar aqueles autores, vou estudar aquele livrinho, né, exatamente para eu ter conhecimento do estilo de como eu vou preparar o meu artigo, né? Então, já foi dito aqui, é extremamente importante, né, que a gente leve em consideração esses manuais, né? Todas as áreas têm esses manuais. De que modo eu aprendo também? Né? Estudando os outros artigos. Né? Eu vejo os estilos das outras pessoas, os estilos das revistas. Né? Então, dessa maneira, eu consigo incorporar aquele estilo, né, e tentar colocar o meu conhecimento naquele estilo, né, para que o meu conhecimento possa, então, ser publicável. Né? Já foi colocado aqui também pela professora da antropologia, né, as instruções aos autores. Né? Todas as revistas têm lá no seu site, né, as instruções aos autores. Né? E é muito chato a gente enviar um artigo para um editor, né, fora do formato que a revista quer. Né? Ele manda de volta para a gente com uma carta bem mal criada. Né? E tem toda a razão, porque a gente está enchendo a paciência dele. Né? Então, é preciso que a gente tome também isso em consideração. Né? A questão da língua inglesa, né? Tudo hoje não tem jeito, tem que ser em inglês. Né? Se a gente não domina inglês, a gente tem que arrumar um jeito de alguém que possa corrigir, né, o nosso artigo. Né? A própria PROP hoje está fazendo, né, gestões nesse sentido, né, de fornecer aos pesquisadores esse tipo de trabalho. Né? Existem várias empresas no mercado que fazem esse tipo de correção. Né? E algumas revistas, inclusive, já aceitam quando o artigo é corrigido, né, na parte da linguagem por essas empresas, como sendo já um artigo já numa situação definitiva. Né? Bom, aonde eu vou publicar? Né? Então, aqui eu vou um pouco de encontro ao que o Paulo Murilo colocou. Né? Eu acho que a gente precisa de índices. Tá? Pode ser que os índices que a gente tenha não sejam ainda os melhores, né? Precisam ser aperfeiçoados ou precisam ser vistos com, talvez não com com um pouco mais de flexibilidade. Né? Mas eu acho que os índices são importantes. Ora, se o meu trabalho é um trabalho que eu considero importante, é claro que eu quero colocar o meu trabalho numa revista que tem impacto. Né? Eu quero que os outros vejam o meu trabalho. Né? Eu acho que a gente, pelo menos na área, né, de ciências exatas, na área experimental, né, a gente procura sempre buscar o quê? A gente procura sempre buscar as revistas que têm melhor impacto. Né? Então, eu vou buscar as revistas de melhor impacto. Né? Então, já foi dito aqui, né, onde a gente busca esses índices de impacto. Eu preciso de condições para pesquisar, né, e para publicar. Então, a parte experimental, eu tenho coisas que são extremamente importantes, né, e necessárias para o meu trabalho de criação experimental. Laboratórios, eu não posso fazer nada experimental sem ter laboratórios. Né? Então, é uma questão de infraestrutura, né, que a universidade precisa estar atenta a isso. Não é? A gente tem aqui na universidade uma série de problemas de infraestrutura. Né? Ontem, por exemplo, no Instituto de Química, a luz caiu 2 vezes, hoje ela já caiu outra vez. Quer dizer, eu tenho um equipamento que eu tenho que ligar o equipamento, deixar ele meia hora estabilizando, tenho que fazer uma série de verificações no equipamento, quer dizer, quando eu começo a trabalhar, 2 horas depois, quer dizer, então eu não posso trabalhar, né, tendo um sistema em que eu sei que a luz daqui a pouco vai cair. Né? Então, é realmente um problema de estrutura que a universidade precisa estar muito atenta a isso. Medidas experimentais precisam de equipamento. Alguns equipamentos são caros. Então, eu preciso ter recursos para poder comprar e para poder manter os equipamentos. Né? Computadores é mais fácil, preciso ter acesso à internet. Né? Tenho muita coisa na rede que eu posso aproveitar, né? Mas eu também preciso saber o que buscar na rede, né? Porque eu tenho muita coisa que não interessa na rede, então eu tenho que ser realmente muito, muito seletivo. Né? Financiamento. Né? Hoje, acho que a gente não pode reclamar muito de financiamento, né? Acho que existem muitos editais, né? Então, eu acho que a gente tem uma certa quantidade de dinheiro razoável, né, para as áreas de exatas. Né? Então, acho que não é tanto problema hoje o financiamento.
Preciso ter boas ideias, é claro, né? Se eu não tiver boas ideias, eu não vou conseguir fazer boa pesquisa, não vou conseguir publicar. Né? Preciso buscar dinheiro nos órgãos de fomento, não tem jeito. Então, eu tenho que entrar nos editais. Mas, para entrar nos editais, eu tenho que estar qualificado. Não é? Então, é um pouco meio complicado. Não é? Se eu estou começando, é difícil eu começar, né? Porque eu não estou qualificado, eu não tenho um currículo bom, quer dizer, eu não consigo ter financiamento, quer dizer, eu fico uma roda viva. Né? E aí eu acho que vem com muito boa ação, né, a ação da própria, de estar ajudando o quê? Está ajudando os jovens pesquisadores. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, quer dizer, o começo é sempre muito difícil, né? Mas é preciso que a gente comece, é preciso que a gente trabalhe, e o início é muito difícil mesmo, e é trabalho mesmo, não tem jeito. Bom, tem uma série de indicadores, eles já foram falados aqui, né, que são indicadores que são importantes e hoje são usados pelas agências. Né? Então, a gente às vezes pode nem concordar com esses indicadores, mas se eu não concordo com ele, o que acontece? Eu não tenho espaço, né, em conseguir, por exemplo, um projeto financiado, eu não tenho espaço em conseguir, né, uma bolsa de pesquisador, um edital universal, por mais simples que seja. Então, a gente tem que levar em consideração esses índices. Né? O índice do pesquisador, já foi dito aqui, né, o índice H. Né? E ele tem algumas vantagens, né, a meu ver, que ele permite, por exemplo, que eu possa comparar, não é, pessoas de uma mesma área, pesquisadores de uma mesma área. Quer dizer, então, eu posso comparar pesquisadores que trabalham no mesmo assunto. Né? Esse é o artigo original facilmente encontrado na internet. Né? E tem outros índices que são usados, né, como já foi, inclusive, colocado aqui. Né? Eu tenho que procurar as revistas, eu acho que eu tenho que procurar as revistas pelo fator de impacto, sim. Né? Eu acho que é importante eu observar o Qualis, sim. Por quê? Porque se eu publicar numa revista que não é do Qualis, o que vai acontecer com o meu curso de pós-graduação? Vai lá para baixo. Não é? Quer dizer, então, a gente está, de certo modo, engessado em certas regras que a gente é quase que obrigado a seguir por elas. Né? Então, realmente, eu tenho fatores que eu tenho que considerar. Né? Mas eu também não posso ser, acredito eu, não posso ser tão sonhador assim. Né? Outra coisa que está sendo muito importante, por exemplo, no CNPq, o CNPq está considerando muito esse índice de orientação, quer dizer, então, a gente não pode dissociar, né, a nossa atividade docente com a nossa atividade de pesquisador. Né? Então, é uma coisa que é importante, quer dizer, o número de alunos hoje é um indicador que conta, né, quando se vai distribuir bolsa de pesquisa, quando se vai qualquer edital do CNPq, é um indicador importante. Quer dizer, então, realmente, o docente tem que ter o quê? Tem que ter alunos para orientar. Né? É a nossa mão de obra o aluno, então nós temos que trabalhar com aluno, sim. Aqui acho que está um pouco difícil de ver, né? Um pouco em relação ao índice H, né? Acho que todo mundo sabe como a gente busca esse índice H na literatura, né? No Web of Science, a gente entra lá, entra pelo nome do pesquisador, né? A gente coloca lá para ele analisar nossos resultados, ele coloca os nossos artigos em ordem de citação e ele passa uma linha lá onde tem o nosso índice H, né? Então, seria o meu número de artigos, que foi pelo menos aquele número de vezes citado. Né? A gente pode, às vezes, questionar, mas tem muita autocitação. Tem, claro. Né? Se eu trabalho numa área, né, eu publiquei vários artigos naquela área, por que eu não vou me citar? Tá? Algumas vezes eu posso estar até me citando porque eu quero aumentar meu índice H. Mas se eu estou trabalhando na fronteira do conhecimento, é por quê? Porque o meu trabalho naquela área é importante e ele merece ser citado no artigo. Né? Então, às vezes, também é isso. Às vezes as pessoas falam, mas é autocitação. Mas algumas vezes a autocitação por quê? Porque eu trabalho na fronteira do conhecimento. Né? E aqui, só para finalizar, né, eu não sei se está dando para ler aí, esse é um artigo, aqui da minha página, né? É o meu artigo que foi mais vezes citado. E existe uma coisa curiosa nesse artigo. Esse artigo foi feito em 1994 e ele foi feito numa estada minha na Espanha durante um mês que eu passei num laboratório, na época o melhor laboratório que trabalhava com análise por injeção em fluxo, que é uma técnica analítica que é importante dentro da química analítica. E esse artigo foi interessante porque ele foi enviado a uma revista
o editor mandou um não enorme. Ele foi melhorado, foi enviado a uma segunda revista, veio um não maior ainda. Ele foi novamente modificado, foi enviado a uma terceira revista, e o editor dessa revista mandou uma carta elogiando o artigo, que ele gostaria de receber sempre artigos que tivessem aquela qualidade. Então, isso é para fechar, para dizer para vocês o seguinte: não posso desistir nunca, eu tenho que insistir. Não é? Se eu sei que eu estou fazendo ciência, eu estou trabalhando bem, eu estou pesquisando, né, no estado da arte daquela área, então eu tenho que insistir. Né? Então, é muito, a gente, quando recebe um não, a gente fica triste, né? Mas a gente precisa aprender também a trabalhar com o não. O não também nos ensina muita coisa, né? E dessa maneira, então, eu acho que a gente consegue vencer. E eu acho que a grande o grande recado que eu queria deixar aqui para vocês, principalmente para os estudantes, é isso, é trabalhar. A gente não consegue nada sem realmente trabalhar e muito. Obrigado pela atenção. Sou Marilda, sou professora da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, aqui da UF. Bem, uma pergunta direcionada a todos os palestrantes, porque foi colocada a questão da autoria e coautoria. E aí eu queria que pudesse fazer uma colocação a respeito dessa autoria e coautoria diante de duas questões. Primeiro, a posição do egresso, quer dizer, aquela pessoa que escreve, que sai dos cursos de pós e publica individualmente, quer dizer, como que você vai capturar essa publicação para o curso. E a questão da publicação com esse aluno, já que ele nega a participação dele, do orientador, e como ficaria essa questão dessa pontuação para o curso em si, na qual ele está vinculado. Né? Na área de humanas, não há a menor dúvida de que a autoria é individual. A autoria da tese é do aluno, ele me agradece feliz da vida. Eu ganho uma coisa muito importante no meu currículo, que é uma orientação concluída, que já foi dito para o CNPq é importantíssimo, para o meu currículo pessoal é importantíssimo, mas nada além. Eu, por exemplo, tenho uma aluna aí sentada atrás de você, que eu publiquei um artigo com ela. Nós escrevemos, eu escrevi uma parte, ela escreveu outra, nós discutimos. E tá, é um artigo, é uma coautoria de fato. Fora isso, não há coautoria. Sobre os egressos, a CAPES admite que nós consideremos a produção do egresso durante 3 anos, após a saída dele. Tá? Então, assim, a gente não tem ainda um sistema muito organizado para isso, é muito difícil, você tem toda a razão, mas os alunos já estão mais conscientes de que eles devem alguma coisa ao curso. Muitos deles enviam diretamente para mim a produção deles, enviam os livros que publicaram, os artigos. Outros eu capturo no Lattes e relato como produção do programa, porque eu tenho esse direito. Durante 3 anos, ela é uma produção individual, ela sai no nome do aluno e ele é registrado como egresso, ponto. Então, na área de humanas, de uma maneira geral, coautoria só ocorre realmente quando há trabalho conjunto. Fora isso, não há coautoria. O orientador, ele não é coautor, o coordenador do núcleo de pesquisa, ele não é coautor. Né? Então, é muito claro para a gente. Agora, em outras áreas, acredito que seja muito diferente. Já que a senhora da área da enfermagem, uma área mais afim com a minha, eu sou médico veterinário, eu vou me permitir responder como isso acontece na minha área, que eu acredito que seja equivalente às áreas biológicas como um todo. Efetivamente, o orientador costuma ser coautor do trabalho, mas costuma ser coautor porque ele efetivamente ajuda a transformar aquilo que foi uma tese em um artigo científico, ele está orientando até após a defesa da tese, como apareceu aqui hoje em algum lugar. O trabalho da pós-graduação não termina quando defende a tese, termina quando publica o trabalho. Então, geralmente, o orientador é coautor. Não por uma obrigação legal ou por uma exigência do curso ou algo assim, porque
efetivamente transformar uma tese em um ou mais artigos, normalmente requer o auxílio, a cooperação do orientador, que é mais experiente nesse sentido, então ele entra como coautor. Existem vários artigos, inclusive, que discutem essa questão. Quem merece ser coautor e quem merece ser apenas o agradecimento, né? Existem algumas regras já publicadas, que algumas revistas até recomendam isso. Eu, particularmente, gosto de uma regra muito simples. Eu entendo que aqueles para quem você mostra a versão final e que não vai mandar sem esse colega ter dado um ok, ele é coautor. Aquele para quem você manda, que você pode mandar a revista, para a revista, mesmo sem ele ler a versão final, ele é um agradecimento. Essa é uma regra que eu gosto de seguir e que eu tirei isso de algumas referências. Tá? Obrigatoriamente, o chefe do laboratório ou quem deu o dinheiro ou coisa assim, não. Só se ele efetivamente participou, não somente da bancada, mas da confecção do artigo. Meu nome é Sandra, eu sou doutoranda de Ciências Cardiovasculares. Eu queria saber o seguinte, nossos artigos têm muito estatística. E houve, dentro da estatística, alguma alusão acerca da colocação do nome do estatístico que trabalhou aqueles dados. Só que, na maioria das vezes, os nossos estatísticos são pagos e não são colaboradores, digamos, no artigo. E eu queria saber, assim, da banca, a colocação com relação a isso. A resposta é simples, é quem participou do trabalho é quem fez o trabalho científico, não quem fez a análise estatística. Se a análise estatística for parte integrante do trabalho científico, então o cara deve ser coautor, senão, não. Aliás, na área, pegando até a sua pergunta também, na minha área, na área de ciências exatas, do Santelli também, uma tese vem de um trabalho de laboratório, ou de computação, ou de teórico, em que o sujeito tem que fazer aquilo lá. E dificilmente o sujeito faz isso sozinho. Nem me lembro de algum exemplo, de alguma tese em que o sujeito fez independente do orientador. Em geral, é ele o orientador e muitas vezes mais outros colaboradores também. Esses todos participam do trabalho, não é de redigir o texto final, mas do trabalho. Esses são os coautores. Vou fazer um comentário. Normalmente, se existe pagamento, é uma prestação de serviço. Então, a coautoria, a princípio, não se justificaria. Mas eu acho que existe uma regra muito honesta para essas questões de coautoria. É combinar antes. Combina antes, porque existe uma área cinzenta, obviamente, que não tem ninguém que vai dizer qual é exatamente a solução. Então, combina antes. Ah, não, eu só vou te ajudar se eu for coautor. Não, eu não concordo. Bom, acabou. Vai para outro. Então, fica muito simples. É combinar antes. Meu nome é Antônio Acela, eu sou da Faculdade de Enfermagem. Só na linha do pensamento da professora Marilda, eu gostaria de fazer uma pergunta aos membros da banca. Recentemente, eu participei em outra universidade de uma banca e me deparei com uma situação que eu fiquei realmente preocupado. A tese de doutorado era feita em parceria, era elaborada em parceria junto com a orientador. Então, tinha o nome da orientanda e o nome do orientador. Então, a tese, uns capítulos, tinha o nome das duas. Eu quero saber o que vocês pensam a respeito. O orientador tem o seu papel de orientador. O autor da tese é o pós-graduando, e o orientador aparece imediatamente abaixo. Isso é o que eu estou acostumado a ver, essa situação que o senhor relatou para mim é novidade. Inclusive, eu acho, só um comentário dentro desse assunto, isso às vezes eu uso, inclusive, na relação com orientando, à medida que ele vai mostrando o trabalho, você vai sugerindo modificações, chega um momento que eu paro, onde começa a entrar no estilo da escrita do autor, né, do aluno, que aí eu acho que é uma questão pessoal do indivíduo, né? E aí a pessoa pergunta, não, mas o que você acha que eu tenho que fazer assim, assado? Eu falo, olha, eu não sou coautor da sua tese, sou orientador, vai com Deus, eu só acho que tem que ser assim, mais ou menos assim. Você tem que, na verdade, como orientador, se preocupar obviamente, com a correção metodológica, com a correta interpretação. Você vai orientar o processo. Agora, a redação é do aluno, naturalmente. Eu estou achando curioso que talvez o ponto mais polêmico desse debate aqui não apareceu, e eu vou depois levar a bronca do professor Antônio Claus, mas eu não aguento não falar sobre isso. Bronca? Não tem problema com polêmica, não. O professor Paulo Murilo fez aqui uma observação de que nós devemos não considerar tão veementemente índices de impacto, quais ou esses índices que existem, enquanto o professor Ricardo Santelli
defende, né, sua utilização, apesar de, obviamente, não serem perfeitos, nada serem indicadores importantes. Eu, particularmente, professor Ricardo, devo lhe dizer que concordo plenamente com sua posição e com a forma como as coisas têm acontecido. Eu acho que a gente não pode desvincular está de um lado, o microfone está do outro. A gente não pode desvincular o atual crescimento de quantidade, de qualidade de ciência brasileira e a forma como nós vemos sendo reconhecidos no exterior por vários órgãos internacionais, da utilização desses indicadores e da forma como a gente vem aceitando as regras internacionais e efetivamente fazendo o melhor possível, né? Professor Paulo Murilo, com todo respeito, o senhor coloca na sua apresentação que deve-se publicar em inglês, e o senhor coloca também que deve-se fazer ciência como uma forma de cooperação. Ora, se eu publico em inglês e se eu quero uma cooperação, eu deduzo que eu quero que muita gente leia o meu artigo. Para ter certeza que muita gente está lendo o meu artigo, não somente aqui na minha universidade, mas na Rússia, no Vietnã, na Austrália e nos Estados Unidos, eu preciso de uma revista, uma boa penetração, eu preciso de uma revista que chegue nesses lugares, que estejam online, e isso é uma revista com alto índice de impacto. Por favor, eu gostaria que você conversasse sobre isso. Me permite, me desculpe, o erro no seu raciocínio está no finalzinho. Achar que, pelo fato da revista ter um alto índice de impacto, isso significa que ela tem uma penetração grande. Não é. Índice de impacto é uma coisa medida, já foi colocado aqui como é que é medido, e tem a ver com as citações que os artigos daquela revista recebem. Então, primeiro, é um índice estatístico. Quando eu me coloquei contra esses índices, eu tomei cuidado de deixar bem explícito, e vou repetir agora, eu acho que é um absurdo o uso desses índices estatísticos para avaliar o indivíduo. Isso é um erro crasso, que está na página 0 de qualquer livro de estatística. Você pegar estatística de um conjunto e depois pegar esse resultado e aplicar para um elemento desse conjunto. Isso aí é uma coisa que nenhum laboratório científico sério admite que se cometa esse erro na análise dos seus trabalhos. Então, não se pode cometer o mesmo erro na análise da avaliação do pesquisador individualmente. Não quer dizer que esses índices não sejam válidos. Tem lá sua validade, evidentemente. O índice de impacto de uma revista, apesar de todos os vieses que existem de, por exemplo, ser americana ou ser vietnamita, já foi colocado isso aqui, tem uma porção de influências aí, mas ainda assim é um indicador que mostra como são, em geral, em grupo, os artigos publicados naquela revista. Tem a ver com a área daquela revista. Por exemplo, você comparar o índice que foi colocado aqui também, o parâmetro de impacto de uma revista da área A com o parâmetro de impacto de uma revista da área B é completamente sem sentido. Basta que você veja, por exemplo, você pega, por exemplo, um artigo de uma revista de medicina. Medicina é uma ciência que é muito complexa e, portanto, é muito baseada em estudo de casos. Então, se você pega qualquer artigo da Lancet, da New England, qualquer uma dessas revistas de medicina, o número de referências no final de cada artigo é certamente muito maior do que o número de referências de qualquer artigo de revista de matemática. E isso, obviamente, vai ter uma influência direta no fator de impacto daquela revista. Se você comparar uma com a outra, como eu disse, burrice. Além disso, o erro maior é você pegar esses índices estatísticos e aplicar para a análise do indivíduo. Isso é imperdoável. E isso é feito no mundo inteiro, de forma errada, e nós aqui estamos sendo burros o suficiente para imitar e fazer a mesma burrice, em vez de mudar e fazer diferente aqui. Deixa eu só fazer uma observação em relação à questão de índice de impacto, particularmente. Sem dúvida nenhuma, talvez seja a maior jogada comercial da história da ciência, que foi o indivíduo Garfield, que o Meneghini colocou aqui. É um indivíduo que abriu uma empresa, na verdade, ele criou um índice muito simples, muito inteligente, numa abordagem global, que é fazer uma relação entre o número de citações de um determinado periódico, num período de 2 anos, sobre o número de artigos publicados
naquele mesmo período, denotando que, quando o índice é maior do que 1, ele é mais citado do que, ele tem mais citações do que artigos que ele publica. E, obviamente, ele conseguiu fazer com que isso se tornasse um índice muito utilizado, porque é, de fato, um índice muito fácil de entender e muito útil para justamente se comparar não somente a quantidade de publicações, mas também o interesse que aquelas publicações suscitam em outros pesquisadores, levando em consideração o fato de que, se eu citei aquele artigo, se uma quantidade grande de pessoas citou aquele artigo, é que ele, de alguma forma, contribui para o andamento da ciência. Então, analisado dessa maneira, ele é muito inteligente e muito útil. O que ocorre é que existem vamos dizer assim, inúmeros problemas com o índice quando se pretende aplicá-lo a situações particulares, como, por exemplo, análise de indivíduo. De fato, isso é equivocado, né? O próprio CAPES sugere isso, mas efetivamente se faz. Me falou um professor da UERJ outro dia que estava se decidindo, inclusive, distribuição de recursos, na questão do índice, do índice de impacto dos periódicos de cada indivíduo. Isso, de fato, se deve evitar. E uma série de outras questões, por exemplo, o idioma, né, você se publica em inglês, obviamente você favorece em inglês, porque a citação é muito maior em inglês do que em vietnamita. Obviamente, o índice de impacto dos periódicos publicados em inglês vai ser sempre maior do que em línguas menos acessíveis. Outro problema é a questão das áreas, né? Existem particularidades de áreas que citam muito, que citam poucos. Então, existem artigos discutidos, publicados sobre essa questão. O que eu acho que é fundamental, Murilo, se você me permitir, talvez, fazer uma interpretação, se me corrija se eu estiver equivocado, e isso está de acordo com o que o professor Lívio Amaral, o diretor de avaliação da CAPES, colocou quando esteve aqui conosco. Ele tem colocado sempre no sentido de justificar o porquê da mudança do próprio paradigma de avaliação dos programas de pós-graduação em curso, que vai acontecer no ano que vem, é que o que se espera da pós-graduação e o que se espera do pesquisador é que ele publique o melhor possível, é que ele publique onde ele acha que seja o melhor possível. Né? Naturalmente que os índices são traduções numéricas de um aspecto, que é o aspecto de citação sobre publicação. Então, essa é apenas uma observação, quer dizer, não estou aqui dizendo que está certo, alguma coisa está errada, são observações, porque o tema não é um tema simplesmente use ou não use. Eu acho que isso seria equivocado, né? Minha opinião, né? Agora estou emitindo a minha opinião. Esqueça completamente, eu acho que, de forma, a gente também está perdendo um pouco a perspectiva dos elementos que nos julgam. Mas, obviamente, se tornar escravo disso, você artificializa e vira um boneco de números. Então, eu acho que, com bom senso, a gente pode, obviamente, tentar fazer o melhor sem necessariamente se tornar escravo desses indicadores. Né? Em relação aos alunos, por exemplo. Tá bom, eu só vou publicar em revista que for Qualis A1 ou A2. Eles não vão conseguir, porque aí entra uma outra questão, que não é nem a questão da qualidade do trabalho deles, porque a avaliação por pares, ela tem limitações também. Quer dizer, a revista também interessa publicar, quer dizer, que, enfim, o pesquisador que é mais conhecido, etc. Enfim, então, você vai criando limitações que não tem muito sentido. Então, todo mundo só vai publicar em A1 e A2? Como é que fica? É complicado isso. Está animada a discussão. Tem uma outra componente, que eu vou dar um exemplo aqui, que vocês vão entender o que é. Todo mundo sabe que o paradigma das revistas científicas é a Nature. Né? Tem um alto parâmetro de impacto, todo mundo quer publicar na Nature. A Nature é uma revista comercial, vendida em banca de jornal. É dali que vem a verba da Nature, de venda. Assim como Scientific American. Tá? Então, vamos pegar a Nature. Então, existe, longe de mim questionar a Nature, não, uma revista de altíssimo nível, merece todo o prestígio que tem. Mas é uma revista que funciona assim. Então, eles têm um corpo editorial que se reúne periodicamente, de 2 em 2, de 3 em 3 meses, para decidir quais são os assuntos que vão ser publicados nos próximos números da Nature, quais são os assuntos. Então, são aqueles assuntos. E acabou. Que é isso que as pessoas que vão comprar na banca querem ler. Então, você tomar isso como qualidade do trabalho
significa que você simplesmente cortou todo mundo que não está na decisão daqueles indivíduos que tem a ver com o objetivo comercial daquela revista. Então, é obviamente errado. É obviamente errado você dizer que um trabalho publicado na Nature, trabalho X individualmente, é melhor do que um trabalho Y publicado individualmente na revista do Brazilian Journal de alguma coisa. Isso é uma estupidez. Eu queria agradecer novamente os professores pela excelente sessão, superou as expectativas. Convido para o coffee break.